Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, solenidade de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Solenidade de Pentecostes. O Espírito de Deus repousa sobre vós. O Espírito do Senhor encheu todo o universo. A festa de Pentecostes existia já entre os hebreus. A palavra Pentecostes quer dizer 50 dias depois, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa era para os hebreus a grande festa da libertação. Naquele dia se ofereciam a Deus as primeiras espigas do trigo do ano. Pentecostes era a festa do término da colheita. Por isso, tinha um sentido de agradecimento, de alegria pela abundância dos celeiros. Com o tempo, a festa passou a recordar também a promulgação da lei mosaica no Monte Sinai. Para a festa, numerosos peregrinos viajavam a Jerusalém. Jesus escolheu um dia festivo, um dia de agradecimento, um dia que lembrava a aliança de Deus com o povo, um dia de abundância, de frutos para enviar da parte do Pai o Espírito Santo como coroação de sua obra na terra. A Páscoa, a Ascensão e o Pentecostes são três tempos do mesmo mistério, o mistério de Cristo ressuscitado, que acontece historicamente na Páscoa, confirma-se na Ascensão e chega à plenitude na descida do Espírito Santo. Um dia, o Espírito Santo baixou sobre a pessoa de Maria, de Nazaré, e com ela gerou o Filho de Deus Salvador. Mais tarde, desceu sobre Jesus Cristo, adulto, e o levou a transformar o deserto da humanidade em família de Deus. No dia de Pentecostes, desceu sobre os apóstolos para lhes dar a força de ser as testemunhas de Jesus até os confins da terra, construindo a comunidade de fé dos cristãos, refazendo as sementes da esperança da humanidade e congregando os homens no amor fraterno. Pentecostes é a festa do Divino Espírito Santo e a festa da Igreja. Pentecostes, nascimento do homem novo. A razão de ser dessa festa de hoje, ou seja, o fundamento histórico, é nos dado na primeira leitura tirada do Atos dos Apóstolos, um livro escrito para contar como os apóstolos testemunharam por toda parte a ressurreição de Jesus e como implantaram as primeiras comunidades. Terminam sua narrativa na ascensão e no envio dos apóstolos. Mas a promessa de mandar o Espírito Santo e a obra de que ele teria para cada apóstolo e na comunidade cristã foram acentuadas ao longo do discurso de despedida de Jesus na última ceia. O Evangelho de hoje narra um fato da tarde da Páscoa, mas é uma espécie de Pentecostes, porque Jesus sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo.
e com eles dá o poder de recriar o mundo. Quem perdoa pecados, salva. Quem salva, refaz e recria. A cena lembra o início do mundo, quando Deus soprou sobre o homem e deu-lhe a vida. O Salmo 104, que é um hino do Criador, no versículo 30, recorda o sopro de Deus. Envias teu Espírito e tudo é recriado. Tu renovas a face da terra. Como a palavra sopro e a palavra Espírito têm o mesmo significado, o versículo passou a ser uma oração de invocação ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pentecostes é recriação, sobretudo da criatura humana. Na paz começa a igreja, corpo do Senhor. Poderíamos encontrar no Evangelho de hoje os principais dons da Páscoa. Primeiro, o próprio Cristo ressuscitado. O Evangelho seria apenas um tema literário se a Páscoa não nos tivesse dado um Jesus glorioso, triunfador da morte. Houve um momento em que os discípulos pensaram que tudo que se tinha havia acabado. Por isso mesmo, o segundo dom é consequência do primeiro, a paz, ou seja, o retorno do equilíbrio ao coração da criatura humana, com a dimensão da confiança e da humildade para com Deus, com a dimensão do seu próprio eu, o ser íntimo da pessoa confortado pela certeza de não ter sido enganado, e com a dimensão para com os outros, com quem pode criar comunidade e repartir a alegria dos fatos e da caminhada. Essa paz só é possível à medida que damos e recebemos perdão. Quando Jesus hoje diz aos apóstolos, a paz esteja convosco, tanto pode ser o significado de uma saudação, quanto a manifestação do perdão, de que, aliás, eles andavam muito necessitados, depois de havê-lo deixado quase que sozinho na paixão e na morte. O terceiro dom é o envio. Vencido o pecado e vencida a morte, Jesus reparte com os apóstolos a missão de salvar, perdoar pecados. A mesma missão que Jesus recebera do Pai e cumprira com fidelidade, agora a passa aos apóstolos. De lá a cada um dos apóstolos agora, com a mesma autoridade. Tudo quanto ele fizer, a cada um deles, e poderão fazer coisas ainda mais elevadas. Até a vinda de Jesus, homem, nenhum conseguira fazer a ligação entre o céu e a terra. Todo o caminho de Jesus, todo o caminho por Jesus, todos podem andar por ele. Os pecados perdoados na terra serão perdoados também no céu. A igreja é divina, pois o Espírito a conduz. O quarto dom da Páscoa, mas não em último lugar, é o Espírito Santo, que Jesus apelidou de Paráclito, isto é, advogado seu e dos apóstolos. Dele, porque haveria de fazer os apóstolos compreenderem o mistério de sua pessoa e sua missão. Os apóstolos, porque daria a coragem e a lucidez de serem as testemunhas da ressurreição e do reino de Deus na terra. Nós poderíamos chamá-lo
de advogado da igreja, já que a igreja tem Jesus como cabeça e como corpo os discípulos do Senhor. Embora se diga que a igreja nasceu do lado aberto do Cristo na cruz, a igreja celebra a festa de Pentecostes como a festa da instituição solene. O Concílio Vaticano II falou muito sobre o Espírito Santo. Os 16 documentos comentam a ação do Espírito Santo na comunidade. Chama o Espírito Santo de Senhor e fonte da vida. Dizem que ele congrega o povo da nova aliança na unidade da fé, na esperança e na caridade. Que ele penetra e rege a igreja, que ele sempre de novo rejuvenesce a igreja, corrige-a, renova-a e santifica-a, enriquecendo-a com muitos dons. Que ele abra a inteligência dos fiéis para compreender e viver a palavra de Deus, estendendo o senso da fé e provocando o trabalho missionário. Lembra o concílio que é o Espírito Santo que impele a igreja a abrir novos caminhos, conforme necessidade dos tempos. E quer acordar aos fiéis a responsabilidade que têm como construtores de uma sociedade sempre mais justa e fraterna, que ele é quem escolhe e inspira bom número de pessoas a viver os votos religiosos. É sempre de novo, chama as pessoas de fé à unidade entre si e com Deus. Uma feliz expressão do concílio dá todo o significado de Pentecostes para a comunidade. O Espírito Santo é a alma vivificante da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais nossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizais agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia de solenidade da Santíssima Trindade. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.